Só antes de começar com o algoritmo em si, tá? Para indução de uma regra de classificação ou de regras de classificação, eu vou apresentar aqui para vocês os conceitos envolvidos com regras, algumas terminologias que vão ser úteis aí para a hora que a gente for ver de fato o algoritmo para induzir ou para aprender ou para gerar as regras de classificação. Tá? Como eu falei já na introdução da disciplina, elas pertencem ao paradigma simbólico, tá? São facilmente interpretáveis e essas regras elas são do tipo se então, como se fosse o if else da programação, se tal condição for verdadeira ou tais condições forem verdadeiras, então, aí nesse então vai vir a classe do exemplo, tá? Então, se o exemplo ele atender a determinadas condições da regra, eu classificarei o exemplo com a classe informada ali no then, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse lá uma regra, se tempo ensolarado, então jogar igual assim. Dado que eu tenho um novo exemplo com a condição climática do dia, fala hoje está ensolarado, tá? Então ele vai classificar ou vai te dar a resposta, fala então joga tênis. Esse daqui é um exemplo da uma base weather, que é que o cara coleta várias condições climáticas, se ele joga tênis ou não, tá? Então aqui no C vem as condições da regra, então vem a categoria da regra, tá? Essa parte da regra aqui do C é chamada de antecedente da regra. E essa parte do então é chamada de consequente da regra, tá? E no antecedente da regra, tá? A gente pode ter aqui vários testes, não precisa ser um teste só, assim como no if, né? A gente pode ter vários testes lógicos encadeados pelo e, pelo or, pelo shor, né? Aqui a gente pode ter também, só que nesse caso aqui é pelo, normalmente se usa o e, tá? Então ela tem que atender todas essas, uma série de condições, tá, com o e, ou seja, todas essas condições têm que serem verdadeiras para, então, uma regra ser disparada, que seria, para uma classificação ser disparada, tá, que é a classificação definida aqui pelo então, tudo bem? Então, a gente vai ter um C, um conjunto de testes, esse conjunto de testes vai ser gerado a partir do conjunto de dados, tá, não é a gente que vai definir isso, nem não vai ser programado na mão, tá? E a categoria também vai ser definida com base no conjunto de dados. Bem, mas o fato é que se dado novo exemplo, o exemplo atender às regras do C, então ele vai ser classificado com a classe definida aqui no então. Tudo bem? Bom, só uma interpretação a respeito do que significam de fato, qual que seria a consequência da regra no nosso conjunto de dados, para a gente entender os conceitos posteriores. Eu peguei um exemplinho aqui, eu tive que exportar ele como PNG, porque JPG o PDF estava aparecendo uns pontinhos meio estranhos na tela, então a qualidade diminuiu um pouquinho, mas vamos lá. Vamos supor que esse daqui seja o meu conjunto de dados, tá? Nesse conjunto de dados eu tenho dois atributos que descrevem os meus exemplos, tá? Seria o peso e a altura, e o meu atributo descritivo, o alvo, a categoria dos meus exemplos, elas possuem três valores. Ela possui a categoria, né, é composta por três valores, que é saudável, obeso e desnutrido, tá? Então, de acordo com a altura e de acordo com o peso, eu classifiquei a pessoa como obesa, saudável e desnutrida. Vamos pensar que não fui eu que classifiquei, foi alguém que classificou, um especialista de domínio classificou essas pessoas como saudáveis, obesas e desnutridas, tá? Então, de acordo com o valor da altura, o valor do peso, eu fui colocando esses carinhas aqui no espaço, né, juntamente com as suas categorias para a gente identificar as pessoas saudáveis, obesas e desnutridas, tá? E vamos supor que eu magicamente apliquei um algoritmo que extrai a regra de classificação e obtive essas regras. Eu quero mostrar para vocês o que significam essas regras, tá? Por exemplo, a primeira regra fala o seguinte, ó, se peso maior que 130, então obeso, tá? Vamos tentar enxergar isso daqui no conjunto de dados. Ó. Aqui eu tenho o peso 130. Tá? Aqui eu tenho o atributo peso. Aqui eu tenho o peso 130. Se eu falar todo mundo com peso maior que 130 é obeso, significa ó, todo mundo daqui para cima, tá? Possui, é obeso. Tá? Todo mundo com peso maior que 130 é obeso. É isso que essa regra está falando. De fato, condiz com o conjunto de dados? Condiz, porque todo mundo com peso maior que 130 aqui no conjunto de dados está como obeso. Tá? Ah, mas eu tenho uma galera que é obeso e que não tem um peso maior que 130. Calma lá, que a gente já vai chegar lá com as outras regras. Ó.
Outra regrinha aqui, ó, se a altura menor que 180 e peso maior que 90, então é obeso. O que ele está falando? Ó, altura menor que 180, ó, altura menor que 180, ou seja, todo mundo daqui para cá, porque a altura está aqui, certo? Menor que 180 é daqui para cá. Então, todo mundo com altura menor que 180 está daqui para cá. E, tá, condição lógica, peso maior que 90. Peso maior que 90 está aqui, ó. Então, todo mundo daqui para cá, todo mundo daqui para cima, quem que vai ser? Vai ser essa galerinha aqui, que é o obeso. Tudo bem? Outra regra que tem aqui, ó, se a altura maior que 80 e peso maior que 90, então é saudável. A altura maior, devia ser maior igual aqui, né, porque não cobriria 80, então foi uma pequenina falha aqui que eu vou arrumar, tá? Deixa anotado aqui. Vamos supor que aqui é maior, então, que 1,80. Tá todo mundo maior que 1,80, todo mundo daqui para cá, certo? E peso maior que 90, ó. Peso maior que 90 é todo mundo daqui para cá, ó. Dessa galerinha. Então, eu tô falando, ó, todo mundo daqui para cá, todo mundo daqui para cá vai ser saudável, tá? Mas aí você fala, ó, essa galerinha do verde, ela tem o peso aqui maior que 1,80, ou melhor, tem a altura maior que 1,80 e tem o peso maior que 90. Então, isso englobaria esses três pontinhos aqui, englobaria nessa regra, estariam englobados nessa regra aqui, tá? Mas perceba o seguinte, ó, esses carinhas aqui, ó, tá? Ou melhor, esses carinhas aqui, eles já seriam, tá, disparados naturalmente por essa regra, já seriam cobertos ou já atenderiam o critério dessa regra do maior que 130. Se eles não atenderam essa regra do maior que 130, que é essa galerinha aqui, tá? É como se eu já estivesse descartando eles, tá? Porque, tipo, tudo bem, esses caras aqui tem peso maior que 1,80 e tem peso maior que 90, mas na hora que você vai fazendo os if else, ó, eles já morreram aqui no primeiro if, eles já seriam classificados como obeso pelo primeiro if. Se eu disparei o primeiro if, eu não vou para os demais ifs aí, tá? É como se esses outros Cs aqui, na verdade, fosse o C não C, tá? C, então, C não C, tá? Então, C não C, então, e esse daqui seria o else, tá? Então, esses carinhas aqui como se fosse o C não C, tá? Em termos de programação, tá? Não em termos da extração das regras, que é de fato, a hora que a gente for usar os programas, é uma série de Cs aí, tá? Beleza, se a altura é maior que 180 e peso menor que 90, ó, maior que 180 menor que 90, então é essa galerinha aqui, então são os desnutridos, certo? E caso contrário, falou, ó, nenhuma dessas regras, ó, porque eu já cobri essa galera, 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 e eu tenho essa galera que eu não cobri. Mas essa galera que eu não cobri, eu posso colocar, por exemplo, no else, tá? Então, ó, se não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui e não tá aqui, então o cara vai ser saudável, por exemplo, que é essa galerinha que sobrou aqui, tudo bem? Então essa seria a interpretação das regras visualizadas aí no espaço, tá? Uma outra interpretação interessante é que aqui eu considerei que os atributos que compõem o meu conjunto de dados são numéricos, né? Então, ou seja, variam aqui nos eixos dos seus respectivos atributos com valores reais, certo? Mas se eu tiver valores discretos, o valor discreto é como se eu tivesse um atributo, tivesse uma posição no espaço para cada um daqueles atributos. Então, por exemplo, a altura, que a altura eu estou considerando ela como sendo discreta, é baixa, média e alta, tá? Então é como se eu pegasse todo mundo que é baixo, posicionasse no mesmo eixo do baixo. Aqui o peso eu mantive numérico, tá? Só para a gente ter essa variaçãozinha nesse eixo do peso aqui. O médio, a mesma coisa, todo mundo que tem altura média fica no mesmo eixo, todo mundo que tem altura alta fica no mesmo eixo. Mas quando eu tenho atributo numérico, desculpa, discreto, tá? Eu não tenho mais aquelas opções de maior ou maior igual e menor ou menor igual, dependendo de como você está programando, tá? Ou é igual ou é diferente. Então, se for igual, você fala, todo mundo que a altura é média. Então, eu estou falando todo mundo que está nesse eixo aqui. Certo? Nesse eixo não, né? Nessa dimensão aqui, nessa posição do eixo da altura, tudo bem? Então, para a gente interpretar as regras agora com os atributos discretos, como é que fica? Ó, se peso maior que 130, ó, peso é discreto, todo mundo daqui para cima vai ser essa galerinha aqui, ó, essa galerinha aqui é obesa, beleza?
tá? Se peso maior que 110, ó, peso maior que 110, tá? Só que a altura é média, ó, a altura média é esse eixo aqui, ó. Então todo mundo que está aqui nessa linha, só que o peso tem que ser maior que 110, ou seja, todo mundo dessa linha, mais daqui para cima, tá? Outra regrinha aqui, ó, se peso maior que 90, ó, peso maior que 90 é essa galerinha aqui, mais altura baixa é só a galera que está nessa posição aqui, ó. Então todo mundo dessa posição com peso maior que 90, ou seja, só esta galerinha que seria daqui para cima, né? Mas lembrando que vai cobrir esse cara porque, né? Na verdade não, vai cobrir esses carinhas aqui, né? Porque esses de cima já foram cobertos pela primeira regra, tá? Se peso menor que 90, ou seja, todo mundo daqui para baixo, mas a altura tem que ser alta, tá? Então vou lá na altura alta, então todo mundo daqui para baixo nesse eixo é essa galerinha aqui, tá? E peso menor que 60 é altura média, tá? Ó, altura média, peso menor que 60, eu tô falando desses carinhas aqui, tá? Então, aqui eu quis mostrar para vocês como que ficaria a interpretação dessas regras quando eu tenho algum valor, algum atributo discreto, tá? Como se eu tivesse posições para os valores desse atributo e todo mundo ficasse na mesma posição para aquele determinado, se tiver aquele determinado valor. Beleza, pessoal? Outros conceitos que irão aparecer aqui ao longo, tá, do nosso algoritmo para indução de regras de classificação, tá? É o conceito de cobertura e acurácia, tá? A gente vai acabar utilizando esses caras aqui como medida de qualidade na regra. Falar, pô, tô em dúvida entre duas regras aqui para mostrar ali ou para colocar no meu modelo de classificação, tá? Em geral, a gente vai tentar considerar as regras com maior número de cobertura e maior acurácia. O que significa uma, o que significa outra, tá? Cobertura, tá? É uma taxa de número de exemplos cobertos, ó, N cobertos é o número de tuplas que a regra cobre, tá? Dividido pelo total de exemplos dessa base, e a acurácia é o número de exemplos corretamente classificados, tá? Pelo número de exemplos cobertos. Bom, não entendi nada, então para isso tem uma outra figurinha aqui para mostrar para vocês, tá? A gente viu que as regras, tá? Elas meio que segmentam o nosso espaço perpendicular aos eixos das mesmas, tá? Então, vamos pegar esse primeiro exemplo, tá? A hora que eu fiz uma regrinha aqui, por exemplo, ó, maior que 1,80 e peso menor que 90. Eu estou criando essa região do espaço. Obviamente que eu poderia ter uma outra altura aqui, falar, ó, a altura tem que ser maior que 80 e a altura tem que ser menor que 2 metros, por exemplo, tá? E eu faria um quadradinho. Nesse exemplo aqui, a gente não fez as outras delimitações aqui, tipo, menor que 130, maior que 90, mas eu posso fazer isso tranquilamente, tá? Mas perceba que ele vai criando segmentos aqui no espaço de acordo com os valores das regras e seus respectivos atributos, testes nos atributos, tá? Então, por exemplo, se eu falar altura maior que 180, então todo mundo daqui para cá, mas o peso menor que 90, todo mundo daqui para cá, e a altura menor que 2 metros, então como se eu estivesse fazendo um quadradinho nesse espaço bidimensional, né? Obviamente que nem sempre a gente tem só duas dimensões para ser um quadrado, um retângulo e etc, né? Posso ter 3 dimensões, aí formar cubos, enfim, N dimensões. Mas a questão é que uma regra, tá? Ela vai delimitar um espaço ali do meu conjunto de exemplos, tá? E dentro desse espaço delimitado por aquela regra, eu consigo calcular a cobertura, tá? Eu consigo calcular a acurácia da regra. Por exemplo, aqui a cobertura, eu estou falando que é de 2, ou melhor, de 2 sobre 20, é de 8%, tá? Vamos voltar à regra da cobertura, ó, número de exemplos cobertos dividido pelo número de exemplos da base de dados. Essa regra aqui, o espaço, tá, delimitado pela regra, vai englobar apenas 2 exemplos da minha base de dados, por isso está o 2 aqui. E quantos exemplos eu tenho na base de dados? Se vocês contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dar 25 exemplos, tá? Então, a cobertura da regra, que é o número de exemplos que a regra cobre, são 2, pelo número de exemplos da minha base de dados, 25. Então, essa regra, ela cobre 8% da minha base de dados, certo? Já essa regra aqui, ó, esse espaço delimitado pela regra, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 exemplos, tá? Então, a cobertura dela é de 13 por 25, tá? O número de exemplos total da minha base de dados. Então, essa regra aqui, ela cobre 52% da minha base de dados, tá? Portanto, a cobertura dessa regra 2
é bem maior que dessa regra 1, tá? Além disso, nós temos também a acurácia. O que seria a acurácia? Significa a taxa de acerto. Porque lembra, ó, que aqui, por exemplo, a hora que eu fiz essa regrinha aqui, ó, eu tenho uma classe associada à regra, certo? Ó, vou pegar essa daqui. Se peso maior que 130, então obeso. Ou seja, nesse espaço aqui delimitado por essa regra, eu estou falando que a galera é obeso. Nesse espaço delimitado pela regra, eu estou falando que a galera aqui é saudável. Ok? Beleza. Mas nem sempre a gente consegue fazer uma regra aqui que cubra muitos exemplos e que tenha somente exemplos puros, ou seja, exemplos de uma classe só, tá? Então, nessa regra que eu fiz, eu falei, ó, essa regra coberta por esse espaço, né? Como a maioria é amarelo, a classe vai ser a classe amarela também, certo? Só que dentro dessa classe amarela tem dois exemplinhos verdinhos perdidos aqui no meio, tá? Então, qual que seria a acurácia da regra? Eu falei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dos 13 exemplos cobertos por essa regra, eu acerto, ao falar que eles são amarelos, eu acerto 11, porque eu tenho dois verdinhos aqui no meio, que eu estou falando que é amarelo, portanto eu estou errando, tá? Então a acurácia, a taxa de acerto dessa regra aqui, é de 85%, tá? Já nessa regra aqui, tá? Eu tenho dois exemplos só. Esses dois exemplos são da classe amarela, então se eu fizer uma regra aqui, se tal coisa for maior que tanto, menor que tanto, maior que tanto, menor que tanto, etc, e tiver essa área coberta aqui, então amarelo, eu vou acertar os dois exemplos que essa regra cobre. Portanto, a minha acurácia, desculpa aqui, tá? Que a acurácia é uma precisão, a acurácia é de 100%. Tá? Deixa eu arrumar aqui no slide 27 também. Tudo bem? Qual que vai ser a ideia, então? Que a gente tenha regras, tá? Acuradas, ou seja, regras que eu não erre a classificação, nem no meu próprio conjunto de dados, tá? Obviamente, depois a gente passa para o processo de avaliação depois, e que cubram bastante exemplo, para não ficar gerando regras muito pequenininhas, tá? E que se adaptem a pequenas regiões do meu conjunto de dados e que cause o overfitting do meu conjunto de dados. O que significa? Significa o superajuste do meu conjunto de dados. Ora, seguindo a mesma lógica que eu tinha mostrado anteriormente, da regra gerar um segmento aqui no meu espaço, eu poderia tranquilamente gerar uma regrinha aqui, ó, que cobrisse só esse exemplinho verdinho. Eu podia gerar uma regra que cobrisse só esse exemplinho verdinho. Assim como eu poderia gerar regras aqui que cobrissem especificamente aqui só cada um dos exemplos. Mas perceba que o que acontece? Ó, nessa região aqui que eu tenho todo mundo ponto amarelinho, pode ser que esses dois pontos aqui, eles sejam outliers, sejam pontos que foram erroneamente classificados. Porque, ó, perceba que de fato aqui eu tenho uma região, inclusive se eu traçar uma linha aqui, ó, eu tenho uma região que aqui é dominada por ponto verde, aqui para baixo é dominado por amarelinho, tá? Só que se por acaso esses dois pontos foram erroneamente classificados e eu criar uma regrinha especificamente para uma região que esse pontinho verde tá, hora que chegar um ponto, por exemplo, aqui, eu não vou classificar ele como sendo amarelo, eu vou classificar ele como verde, porque eu criei uma regra muito específica para esse cara, e se esse cara for um outlier, for um ponto fora da curva, erroneamente classificado, etc., tá? Muito provavelmente eu vou errar a classificação desse cara, porque eu estou me superajustando a exemplos errados, tá? Então a ideia é que eu tenha algo mais genérico possível, ou seja, regras mais abrangentes, não muito específicas para pequenas regiões do espaço, e que de fato sejam acuradas, tá? Então a gente vai em busca desse benefício, tudo bem? Mas o conceito aqui envolvendo as regras, tá? É o conceito de disparo, tá? O que seria o disparo? Bom, vamos supor que eu tenho um exemplo a ser classificado, um novo exemplo a ser classificado, tá? E eu quero classificar esse novo exemplo, tá? Então tem aqui tempo ensolarado, temperatura média, umidade normal, ventando, devo ou não jogar tênis. Essa é uma base clássica chamada weather, tá? Que é muito utilizada para mostrar os exemplos dos algoritmos de aprendizado de máquina. A pessoa vai lá, coleta a informação do tempo, da temperatura, da umidade do vento e anotou se ele jogou tênis ou não naquele dia, tá? Beleza, então esse é o meu conjunto de regras que eu extraí do conjunto de dados. Vamos supor que a gente não sabe ainda, mas magicamente, novamente, eu extraí esse conjunto de regras do conjunto de dados. E eu quero classificar esse novo exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou ver qual regra dispara, tá? Para esse novo exemplo. Como assim? Eu vou fazendo todos os ifs. A regra que atender, tá? Que todas as condições do meu if forem verdadeiras, vai ser a regra que vai disparar
tá? E, portanto, é a regra que vai classificar aquele novo exemplo. Vamos lá. Vou testar a primeira regra, tempo igual nublado. Não, tempo desse cara aqui ensolarado. Então, esse cara é falso, não dispara a regra. Tempo ensolarado. Legal, tempo ensolarado, primeira condição do if aqui bateu. Vamos para a próxima. Umidade alta. Não, aqui umidade é normal. Então, isso daqui vai ser falso, como é E, eu não vou disparar esse if. Vamos para a próxima. Tempo ensolarado, ok. Umidade normal, ok. Ó, disparei aqui, ó, ou atendi, tá? Ou ambas as condições são verdadeiras. Portanto, toda essa minha junção lógica com o E lógico vai ser verdadeira. Portanto, eu vou disparar a regra. E, portanto, a regra fala que se essas condições forem disparadas, eu vou classificar ou vou atribuir o valor sim ao atributo jogar. Portanto, este novo exemplo vai ser classificado como sim. Tudo bem? Tranquilo? O disparo das regras. Tá? Além disso, tá? Perceba o seguinte, aqui eu tenho um conjunto de regras, certo? Primeira, segunda, terceira. Pode ser que eu tivesse uma regra aqui para baixo, tá? Que tivesse lá se ventando igual a sim, ou se temperatura média, umidade normal, aqui embaixo, então jogar igual a sim. Vamos supor que eu tivesse essa regra aqui no meu conjunto de dados. Mas ela não seria disparada, certo? Porque eu já disparei essa regra aqui antes. Tá? Mas e aí? Como que eu coloco essa regra antes de outra? Eu não poderia pegar essa regra, essa temperatura média, umidade normal, colocar antes dessa regra aqui para disparar? Qual que é o critério, né, para posicionar essas regras e para eu começar fazendo esse teste sequencial nessas regras? Bom, isso pode variar de algoritmo para algoritmo, tá? Mas a gente pode ter algumas estratégias aqui para ordenar essas regras, tá? Uma bastante simples, tá? É ordenar pelo tamanho, tá? Na qual a gente vai posicionar mais acima as regras com o maior número de testes, tá? Que seriam regras mais específicas. Perceba aqui que esse tempo nublado, tá? Eu vou cobrir, vou pegar um monte de cara. Tudo que for nublado eu já disparo, né? Mas perceba que eu posso ter regras mais específicas. Então, ó, se tempo nublado, se temperatura, se estiver ventando, se a umidade for alta, e etc. Perceba que eu tenho uma regra com muito mais ifs, ou seja, muito mais específica, tá? Que vai cobrir um número muito menor de exemplos, tá? E aí eu vou dar prioridade para essa regra, porque essa regra está avaliando mais, vamos dizer assim, mais atributos do meu exemplo do que uma regra que só tem um teste, que só vai avaliar um atributo. Então, se eu tenho uma regra que avalia mais atributos, tá, do meu exemplo e dispara, né, atende todos aqueles valores de atributos, essa é uma regra bem mais específica, bem mais apropriada para aquele exemplo, certo? Condiz mais com o meu exemplo. Então eu vou dar prioridade para esse tipo de regra, tá? Outras formas que a gente tem é de ordenação baseada em classe, tá? Eu jogo para cima as regras que possuem, né, ou que pertencem ou que disparam as classes mais frequentes da minha coleção, certo? Eu não gosto muito dessa, mas é uma tática. Por exemplo, vamos supor lá que se eu estou diagnosticando classificando e-mail com spam ou não spam. Vamos supor que a minoria é spam, certo? Então, primeiro eu deixo as regras para classificar o não spam, se o e-mail é normal, tal. E o spam, que é mais raro, eu coloco embaixo. Para mim não me faz muito sentido isso, tá? Mas enfim, funcionaria dessa forma. Ou ainda, se eu estou fazendo diagnóstico de câncer, como a maioria das pessoas que fazem um teste, por exemplo, vamos supor que não tem câncer, tá? Eu colocaria as regras relacionadas a não ter câncer para cima e que tem câncer para baixo. Enfim, não acho muito legal. Outro tipo de ordenação, tá? É que eu posso organizar essas regras, tá? Aí sim eu gosto mais, segundo alguma medida de qualidade. Falou, ó, eu vou colocar para cima as regras com maior cobertura, eu vou colocar para cima as regras com maior acurácia, tá? Aí já me faz um pouco mais de sentido fazer isso, ou pela ordenação, tá? Ou pela regra. Então, por exemplo, ó, quais dessas regras são as mais acuradas, né, que dão maior taxa de acerto? Eu jogo elas para cima. Quais são as regras que cobrem mais exemplos, tá? Só que aí a regra que cobre mais exemplos normalmente é que vai ter menos testes, né? Porque quanto menos testes, mais ela vai cobrir, tá? Eu posso jogar para cima, mas essa do exemplo eu não gosto mais da acurácia. Se puder fazer um balanço ainda, ó, tenho regras com a mesma acurácia, aí sim eu ordeno pela cobertura.
bem? Então nós temos esses critérios aí para ordenação, tudo bem? Aqui eu estou até fazendo um exemplo, né, que eu tenho duas regras aqui que disparam para o mesmo exemplo, mas pela ordem, né, se eu ordenei a regra segundo algum critério aqui, ó, coloquei para cima as regras com maior tamanho, com maior condição, com maior número de testes, então a regra que foi disparada foi essa aqui de cima. Tudo bem? Bom, além disso, tá, na hora que a gente está gerando as regras, como eu já falei, eu posso ter uma regra default, tá? O que é a regra default? Bom, dado que apareceu um novo exemplo, eu não disparei essa regra, eu não disparei essa regra, eu não disparei essa, não disparei essa, não disparei essa, não disparei essa, ou seja, eu não tive nenhuma regra que disparava o meu exemplo, né, cujos valores, os atributos desse novo exemplo atendiam às condições lógicas da minha regra, tá? Eu posso ter uma regra default. Tá? Essa regra default normalmente é a classe majoritária. Falou, ó, dado que nada atende esse novo exemplo, vamos atribuir ele para a classe que mais ocorre no meu conjunto de dados, que a chance de errar é menor, né? Então vamos supor lá no meu caso de spam ou não spam. Eu tenho lá uma série de regras de spam ou de não spam, né? Aí não atendeu de spam, 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 não atendeu algumas de não spam também. Vão jogar ele para a caixa de entrada da pessoa, né? Porque já que a maioria dos e-mails elas vão para a caixa de entrada, a chance de eu errar é menor. Tudo bem? Então, esse seria o objetivo da regra default. Ok, pessoal? Então, esses são os conceitos envolvendo aí os algoritmos baseados em regras, tá? Agora a gente vai ver, vamos dizer assim, um framework, tá? Um passo a passo, uma sequência de passos, tá? Para indução de regras, tá? Utilizando esse algoritmo da cobertura sequencial. Vale ressaltar que esse não é um algoritmo específico, tá? Para extração de regras de sucessão, mas é uma ideia, tá? Para regras de sucessão, regras de classificação, tá? Mas é uma ideia para extração de regras de sucessão e que vários algoritmos para extração de regras de sucessão eles seguem essa ideia, tá? E depois eles vão fazendo alguns passos a mais, principalmente no passo de, a partir do momento que eu gerei todas as minhas regras, eu tentar diminuir o número de regras, eu tentar diminuir o número de testes, para tentar diminuir aquela questão do overfitting que a gente falou, tá? Mas o que eu vou passar para vocês é vamos dizer assim, o step by step, passo a passo da abordagem genérica, e que a partir dessa abordagem genérica fica fácil entender os outros algoritmos baseados em regra. Tudo bem? A mesma coisa eu vou fazer nessa parte dos classificadores associativos aqui. Eu vou passar a ideia. A gente consegue extrair regras só com base nessa ideia geral, tá? E depois a parte específica de cada algoritmo, que é como fazer as podas, vamos dizer assim, tirar as regras que eu gerei ou diminuir alguns testes. Aí eu deixo isso como material complementar para vocês, ok? Então, até lá.